Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Plavoncast. Aqui nós discutimos o plano de voo online, ou seja, as estratégias para que você possa vender na internet. Não é isso mesmo, Fábio? É isso mesmo. Eu tava ligando a TV ali, que a televisão tinha ficado desligada, mas acontece, são coisas da vida. Coisas de Plavoncast. Só no Plavoncast Só que acontecem essas coisas. Quando tá ligando ali, tela azul ali, vai chegar, a hora chega. Mas é onde a gente faz o plano de voo online, que é o que significa Plavon. Plavon. É porque senão a pessoa tenta fazer as coisas e não dá conta. Exatamente. Porque é muita coisa para fazer. Muita coisa. Aí depois você perde energia, não sabe onde que tá errando, aí fala que não funciona. Isso. E a gente faz uma outra coisinha aqui, que é mostrar um pedacinho da nossa estratégia que a gente criou aqui, que se chama F2X em 30. E o que é um F2X em 30? O F2X em 30 é como você faturar 2 vezes o que você fatura em 30 dias com o seu negócio. Dobrar o faturamento do seu negócio em 30 dias usando técnicas de venda pela internet. Bingo. Não o bingo, mas é Sem isso. precisar fazer Sem bingo. precisar do bingo. Boa. E hoje a nossa conversa tem muita energia. Cara. Transcende aqui tudo que a gente passa nesse plano. É galáctica. É galáctica. Meu Deus galáctica. do céu. E nós vamos entender de muita coisa aqui, cara, porque a gente vai entender como a energia Influencia? influencia diretamente na nossa vida. E nos negócios E também? nos negócios. E Demais. vamos que vamos? Sensacional. André Angelini, seja bem-vinda. Que honra. Seja muito bem-vinda, gratidão. Obrigada. Feliz Isso que demais. você falou é uma coisa importante. É mesmo? Você falou sem querer uma grande verdade. Ué, mas... Eu acho que foi sem querer ou foi querendo. acho que a gente... Assim, quando eu faço a abertura, eu tento entender um pouco do que eu acredito, né? E do que a gente vai bater esse papo aqui. E o que a gente sente das pessoas, né, Fábio? Total. Porque as pessoas, querendo ou não, elas transmitem alguma coisa, né? A gente Sim. sente isso. E quando a gente tá diante de ti, a gente sente isso. A gente sente uma vibração boa. E isso é muito bom. Então, essa vibração que você sente é uma real. energia. Já é essa palavra, né? Na verdade, o universo ele só entende impulsos. Tá? Cores são impulsos, sons são impulsos elétricos. Frequência. O que ele chama de impulso é a frequência em andamento. Tá. Porque a frequência em si, ela vibra ali, né? Você Certo. pode estar com uma frequência estagnada, mas o impulso é quando você quer comunicar. Legal. E a comunicação é que gera tudo. Ela gera prosperidade, ela gera amor, ela gera ódio, ela gera compreensão, né? Ela gera ressentimento, ela gera progresso e ela gera retrocesso. Isso quer dizer que se uma pessoa conseguir ou tiver alguém por ela fazendo um diagnóstico de como que está esse impulso que ela está emitindo, é possível corrigir, é possível ajustar? Se ela quiser. Porque tudo começa na vontade. Então, o que é o impulso? O impulso é uma frequência enviada por alguém que tem um propósito. Então vamos lá. Uma pessoa que está numa fase muito ruim do negócio dela. Sim. Legal? Então, sumiram os clientes, os fornecedores continuam batendo na porta, boleto chegando, ele não consegue pagar mais, fluxo de caixa lá embaixo. Isso significa que tem alguma coisa errada nesse campo energético dela. O errado é um julgamento de valor, né, amor? É errado porque não está dando certo o negócio mais. É errado para o propósito Para o dela. propósito, sim. Porém, quem sabe o propósito é que está errado. Boa. Certo? Então, sim, o que acontece muitas vezes? Quando as coisas estão dando errado, você tem de parar e fazer a pergunta de todo cientista. Por quê? Aí que vem o tal do desapego? O desapego é a consequência de que você vai abandonar algo Sim. se você chegar à conclusão que aquilo não te serve. Aí você exerce o desapego. Perfeito. Mas o desapego... Independente se ela
Se aquilo ali é a única, por exemplo, né? Deixa eu pensar. A única fonte de renda. Isso que eu ia falar. A única fonte de renda Como é que eu essa. abandono isso aqui, meu Deus, e agora? Isso não existe. Tá. Não existe ninguém que só tenha uma fonte de renda. Se a pessoa está hoje dependente de uma fonte de renda, ela está bloqueada por alguma coisa kármica, alguma crença limitante, ou alguém com quem ela tem um acordo, pode ser consciente ou inconsciente, pode ser coisas do passado, onde ela, por exemplo, não quer superar um pai, então ela não está exercendo todos os talentos e dons que ela teve, tá? Mas qualquer pessoa que parar e olhar para si próprio e fizer uma relação honesta, ela vai descobrir que ela tem muitos dons, muitos talentos, muitos defeitos, e que ela investe muito pouco. Porque muitas vezes ela herdou um negócio de um pai, ou foi trabalhar com um irmão enquanto era ainda, né, sem profissão nenhuma, era uma pessoa indefinida. Depois pegou a profissão e ficou na zona de conforto. Isso sim é apego. Apego a uma situação que não te faz feliz, mas que você não tenha a coragem de enfrentar. De enfrentar e largar, passar um perrengue temporário, né, e sair lá na frente com aquilo que você quer ganhar dinheiro. Porque não existe nada na vida que você ame fazer que não te dê dinheiro. Então, o segredo é descobrir aquilo que você ama. O segredo é você fazer uma dissecação, tá, do que você é. E um autoconhecimento, né, muito profundo, muito honesto, muito sério. E você vai descobrir assim, ó, eu estou trabalhando nisso porque eu sou desonesto. Eu quero ser desonesto, estou dando um exemplo extremo. Tá, enganar os outros e tal. Eu nasci para isso, eu tenho uma lábia muito boa. Charlatão, 7-1, eu sou charlatão, esse negócio me serve e dá muito dinheiro. Pronto, eu vou ficar nele. Claro que cada um vai pagar seu preço. Sim. Ou então assim, eu estou nisso aqui porque eu acho que isso é algo que é a única opção que eu tenho na minha vida. Porém, eu toda a vida quis tocar violão. Eu tenho uma voz maravilhosa e nos finais de semana eu vou ler no boteco do meu amigo e eu encho uma casa com 40 pessoas me escutando. Legal. Tá? Mas o dia, na segunda-feira, eu afivelo a minha máscara de novo de covarde e vou trabalhar. É isso aí. Nós falamos isso no Plavoncast passado, né? Com a Carla. A gente estava falando exatamente isso, assim, porque... Você contou sua história também de quando você trabalhava na empresa... Sim. E ali, de repente, você ganhou uma loja aos 16 anos, mas não era o que você queria. E aquilo, para mim, não fazia sentido, né? Porque eu queria ser roqueiro na época e investi muito nisso, assim, investi muito tempo. Então pode me agradecer, fui eu que tirei ele da loja. Levei ele pro rock. E foi mesmo. Não, porque nós montamos uma banda ali junto, foi né? Mesmo. Eles montaram uma banda junto. Ele hoje é um artista, né? Artista de várias coisas. E para você ver, então, assim, a gente... E acontece isso, né? E você falou uma coisa interessante, que é a questão do karma, né? Vou chamar de karma, né? Mas as coisas do passado, né? Que vão... Por exemplo, os pais, né? Vão falar, meu filho vai ser... Eu sou médico, meu filho também vai ser médico. Mas antes disso, ele não sabe nem se ele queria ser médico. Às vezes ele não queria ser médico, né? Ele queria ser, sei lá, queria, né? Olha, ser músico, queria ser um artista. As pessoas, às vezes, não... Elas misturam um pouquinho essa noção do karma. Né? Isso aí que você citou, por exemplo, agora, do pai e do artista, e do filho que é médico, isso aí não é, eu não considero tanto que seja um karma. Um karma, nesse caso, não é a pessoa trabalhar com o pai. Certo. O karma é ele não ter a vontade ou a capacidade de estar ali, de ser o que ele quer. Ah, tá. Entendeu? O karma, na verdade, o que é um karma? O karma é uma palavra negativa, ela tem essa... Não existe negativo e positivo no universo, não, amor. Cargas elétricas, elas são... Existe atração, repulsão, existe coesão.
né? Existe adesão, mas assim, essa questão de negativo e positivo, isso é humano. Criaram, né? É um juízo de valores, né? Basicamente. Uma Porque o forma que é que negativo criaram. para mim é positivo para você. Sim. Assim como não existe verdade, né? Porque o que é verdade para mim não é para você. Então Certo. são palavras assim que definem, na verdade, atitudes, funções do plano material. Como eu realmente procuro sempre olhar um pouco mais amplo, um pouco mais para cima, né? Pro O lado. copo mais cheio, né? Meio cheio. Eu prefiro, assim, não ser banal. Acho que tudo na vida é muito profundo, muito sério. Sim. E quanto menos você banalizar, mais interessante a vida fica. Sim, Tá? total. Então, por exemplo, nesse caso aí, você já tem a mesma coisa da pessoa que herdou a loja do pai, que herda a profissão, tá? Que herda a mulher, né? Do vizinho. Lá no Oriente, você herda a mulher do seu irmão. Né? O cara, você Já herda, vem pronto, porque com quem você vai casar. você herda a mulher do seu irmão. Deus. Cara, Deus. fiquei só imaginando. O irmão Misericórdia. morreu, a mulher é sua. Entendeu? É mesmo? É. Imagina, gente. E por aí vai. Samira, Agora, nem a pau, filha. Vou querer, não. Quero as meninas. Meu irmão tem 2 menininhas gêmeas, que nasceu agora, tá com 6 meses. Mas, pô, interessante isso aqui, aí. querido. Então, o que basicamente é karma? O karma é aquilo que você escolheu passar. É uma missão da sua alma que precisa de ser cumprida por um contrato de evolução que você fez. Então, você fez algumas coisas, né, que te prejudicaram energeticamente a sua evolução. Em vez de te colocar, por exemplo, no sentido do bem, te levaram para um limbo, ou para lado negro da o lado força. negro da força. E aí você está no negativo, vamos dizer assim. Você está na régua, né, do zero como ponto central, você está já no negativo. Então, o karma é isso. O karma é como se você tivesse na flecha do propósito. Sim. Você está antes do zero. Tá bom. E você vem para resgatar e ter a oportunidade, né, naquela vida de continuar Naquele plano, né? o seu propósito Tá, original de alma, que todos nós temos. Sim. E aí você vai utilizar os recursos que você traz. São os dons, os talentos. Você vai utilizar a sua percepção. Mas, basicamente, a maior força do planeta, do universo, é a vontade, não é o amor. As pessoas acham que é o amor. O amor, ele não é uma força apenas. Ele começa, a porta de entrada é a emoção. Mas a porta de entrada da vontade é a consciência. Então, são coisas diferentes. Vocês conseguem entender? Ainda a consciência, mas não, vamos lá. assim... Se eu estou no negativo e eu tenho de zerar, primeira coisa, eu tenho de ter a consciência disso. Sim. Então, eu tenho de Saber onde olhar você tá, né? e dizer o seguinte: eu tenho dons, tenho talentos, eu quero chegar lá. Porém, cada vez que eu vou pôr o pé na estrada, tem uma coisa que me puxa para trás. É aquela história do sujeito que está todo dia, né, indo fazer alguma coisa. Aí passa meio-dia, ele fala: de tarde eu faço. Aí passa o dia, amanhã eu faço. Passa outro dia, por quê? Alguma coisa, tá? Ou no mindset dele, ou no inconsciente também, né? No mindset inconsciente, ou na vivência dele diária. Ele está devendo, por exemplo, a algo, a alguém. Não é devendo dinheiro, devendo. Ele não tem coragem de abandonar porque ele sabe que ele ainda está em aberto com determinadas situações. Certo. Por exemplo, um pai de família que tem 2 famílias, né? E quer a liberdade, mas não pode simplesmente jogar tudo para cima porque tem filhos. Então, ele está devendo. Enquanto ele não fechar essa situação, se ele for para outra situação, ele vai se dar mal. Porque aquela família ali é uma missão.
Aí já não é um karma, é um dharma. Mas a pessoa faz de família karma, né? Aham. As pessoas podem fazer das suas famílias karmas. Verdade. Ó, vou aproveitar que eu tô no meio de um médico e de uma doutora espiritual, né? E outro dia eu tive uma discussão, não foi bem uma discussão, porque eu parei, porque falei, eu não vou entrar nesse papo. Sobre depressão. Sim. Sobre depressão. Porque eu já tive uma depressão muito forte, eu cheguei a ficar de cama muito tempo por causa de síndrome do pânico, e foi um momento muito difícil na minha vida mesmo. Foi um momento onde eu não consegui entender. Eu cheguei a ficar um mês de cama pra ir no banheiro fazer xixi, era assim, levantava correndo, fazia xixi, deitava e ficava meia hora com o coração explodindo e assustado. Isso foi durante muito tempo, e eu procurei muitas ajudas. E eu falava o seguinte, eu encontrei ajuda em todo lugar que eu procurei. Eu encontrei várias ajudas. Sim. E num dado momento eu falei, velho, que coisa doida. Se todo mundo... Eu fui assim, de igreja... Juro por Deus. Eu fui de igreja evangélica ao centro de Umbanda, passando por psiquiatra, psicólogo, e eu fui de tudo. Assim. Tá. Fui em todos os lugares e todos eles tinham uma resposta pra mim. Ó, eu não vou fazer juízo de valor, o que é, e aí a pergunta vem agora. Porque, pra mim, foi o seguinte, se a resposta de todos eles tava em mim, eu falei, velho, depende de mim sair dessa situação. Certo. E eu, apesar de ter sido muito difícil, muita luta pra sair, levantei e fui naquela direção com muita dificuldade, e cada dia um passo a mais e tal, e consegui romper e fui. E a discussão que eu tinha arrumado era que eu tinha falado que eu consegui com a minha persistência, e a pessoa falou assim, cara, não existe isso. Depressão não é isso. Depressão tem que ser com remédio, tem que ser com não sei o que. Eu falei, cara, não concordo. Eu sei que... Foi uma experiência sua, né? Aí eu falei, cara, mas isso aconteceu comigo. É. Eu tô contando a minha experiência. Ah, não, mas não é assim. Falei... Se eu tô contando a minha experiência, tá falando que não é assim, tá bom. Mas aí eu te pergunto, o que é a doença? Então. Existe doença física? É. Existe alguma doença física que não tenha começado primeiro no plano emocional? Pois é. E mental ou anímico? Então, a depressão, quando a pessoa vira, ela tem a verdade dela. Porque quando a doença se instala no corpo físico, você, com a sua mente, você consegue curar um corpo físico. Sabe aquela história do ET que vem com a luzinha? Aquilo é real. Tá? Outro dia, eu caí, quebrei o queixo aqui. Que isso, André? E precisava de dar ponto. Eu falei, não vou. Caramba. Eu passo longe do hospital. Eu peguei e passei umas 2 horas pressionando aqui, e eu fiz o reiki, porque nós temos essa energia, a energia da cura no corpo humano. Nós curamos o nosso corpo se o seu cérebro estiver no alinhamento correto. E qual que é o alinhamento correto? A energia do Uno, com o qual nós recebemos a força do Espírito Santo, né? As energias positivas do Sol, que é o nosso grande pai aqui, né, desse sistema solar. Nós fazemos parte do sistema solar. Então, neste corpo físico, nesta forma que foi pensada e criada pelo ser universal, que se chama corpo humano, nós dependemos diretamente do Sol. Então, o Pai Nosso é o Sol. O Pai Nosso que estás no céu é o Sol. É o Sol. As pessoas não percebem isso, né? Você reza, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Por que santificado seja o vosso nome? Porque o Sol é a vida. Sem dúvida. A gente pode até fazer uma homenagem a Chris Martin. Look at the star, look at the shining for you. Então, isso, né? Você sabe que tem um ser atrás. Mas para o nível nosso, nesta forma ao qual o nosso cérebro, a nossa alma, aceitou se confinar por um tempo para um propósito, né, de crescimento, de evolução, de experiência. Mas depois você vai para outro orbe. Todos nós já tivemos encarnação nos planetas todos, Vênus, Marte, Saturno, Lua. A Lua era antigamente a Terra, igualzinha. Tinha água, tinha tudo. Aí houve guerra,
virou essa coisa estéril. E se nós bobear, a nossa também vira. Mas vai dar tempo da gente ir embora? Não, vai dar tempo. Nós estamos rezando, o mulherinho do planeta todo está rezando para a Terra. Como que é isso, André? Essa superação, ela depende de um encontro entre nós? A gente tem que se reunir para isso? Porque, veja bem, se a gente for basear no mainstream, no que aparece aí nas grandes mídias, não se fala disso, né? A gente não escuta ninguém falando disso, não tem nenhuma grande mídia falando disso. Como que essa informação vai chegar a todos? Há essa necessidade ou uns poucos será suficiente para essa renovação? Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Certo. O que acontece é que as verdades que são ditas na Bíblia, nos outros livros esotéricos que existem, tá? Porque a Bíblia, para mim, com o perdão dos nossos irmãos, né? Que eu respeito todas as opiniões, mas a Bíblia não é o único livro, né, que fala as verdades. Os livros das civilizações orientais, Nag Hammadi, o Alcorão, tá? Os livros da própria Doutrina Secreta de Helena Blavatsky, existem livros que são extremamente corretos em tudo que eles dizem. E a pessoa, a gente fala isso todo dia, né? Você vê, Pai Nosso que estás no céu. Ninguém sabe que é o sol. Eu acabei de dizer, o nosso Pai é o sol. Pois é. Mas você veio de lá? Também, né? Sim. Mas e aí o que se fala? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Mas é porque isso é uma seleção que é feita por um velho barbado sentado num trono com a barba até o chão e diz, você não vai. É porque você não merece. Isso não existe, amor. Tá? E essa seleção, ela é feita por você. Legal. Né? Se você quer estar num determinado lugar especial, você vai chegar lá. Então, aí voltando lá no início da entrevista, então, como é que você fica livre de um fracasso? Como é que você fica livre de uma depressão? Você vai acionar o que se chama a vontade intencionada, que é o que você fez. E existem técnicas para ajudar nesse sentido? Existem técnicas para ajudar a vontade. Legal. Isso existem. Tá? Existem, por exemplo, eu trabalho com mulheres que estão deprimidas muitas vezes. Aí você vai lá olhar o porquê da depressão. 90% das vezes a pessoa ela está tão presa, numa gaiola quanto um passarinho. Ela está presa por ela própria, ela está encarcerada por uma estrutura que ela criou por segurança, porque senão tem pessoas que se suicidam. Então tem pessoas que sabem que tem uma tendência, elas criam um arame farpado, né? E eu outro dia, domingo agora, eu estava conversando, atualmente estou trabalhando na linha do Santo Daime, que eu também trabalho, você sabe disso, Luiz? Sim. Nós trabalhamos num centro de cura de drogadictos. E eu estava conversando com um rapaz que morava, ele é filho de uma família rica, ele foi para a rua, abandonou tudo e ele é uma figura loura, de olhos claros, então ele sofreu muito preconceito, né? Foi muito assediado, até sexualmente e tal, essa história toda. E ele morou num lote e o lote dele era limpo. Ele varria o lote todo dia, ele tirava os papéis, tirava o plástico, e aí ele começou a ser discriminado pelas pessoas que achavam que ele era um snob, porque ele limpava o lugar dele. E aí ele começou a sentir que ele estava ameaçado, e estava mesmo, até o dia que eles pegaram ele e deram um pau mesmo, para matar. Que loucura, gente. E aí ele chegou nesse lugar. E aí, depois de um trabalho, que teve o trabalho de cura agora no sábado, eu peguei ele para conversar, e ele falou comigo, Andréia, você já experimentou? Você já imaginou o que é que você está amarrado em arame farpado? Ele falou, esta era a minha sensação, a minha vida. Eu não posso me mexer. Eu era amarrado com arame farpado. Que isso. Com um sofrimento atroz, qualquer diário, movimento dói. Qualquer movimento para sair. Aí eu falei, mas quem amarrou você? Ele falou, eu me amarrei. Caramba. Porque eu sabia que eu estava
sofrendo, eu sabia que ali não era meu lugar, mas eu não conseguia achar dentro de mim a vontade de sair. Então, a minha oração diária não era para eu sair dali, era para eu ter vontade de sair. Contra essa chama, essa energia. Para eu achar, E aí, um dia, né, ele conversou com uma colega dele e essa menina teve o condom, né, que foi uma intuição, uma canalização provavelmente divina, né, uma providência divina, que conseguiu tirá-lo e levá-lo lá para o centro, onde ele está agora 90 dias. E esse local, ele é um local muito interessante, porque a pessoa fica ali 9 meses, que é uma gestação. Se ela consegue ficar 9 meses sem se drogar, ela ganha um certificado. Isso significa que uma das técnicas para que as pessoas encontrem essa vontade para resolver, né? Para as resoluções, é mudar de ambiente? Uma das técnicas é essa? É com uma ajuda, uma consultoria, né? Sim. Porque não adianta você pegar um pinguim e colocar no fogo. Pegar um pinguim e colocar lá no deserto do Saara. Pra resolver o problema dele. Para resolver o problema dele, ele não quer ficar no gelo, você pega ele e leva para coisa, ele vai morrer, do mesmo jeito. Você tem que levar o pinguim, levar uma câmara refrigerada, tira ele 10 minutos do dia para ele ir acostumando, volta com ele para a câmara, conversa mais meia hora, volta com ele para a câmara. Então, quer dizer, esse local, não é só esse, tem vários locais em Belo Horizonte de auxílio e apoio para pessoas com depressão, para pessoas em processo de suicídio, para pessoas que não sabem, né, para onde ir. É a questão de você achar um substituto para este arame farpado que amarra a pessoa. E normalmente a gente começa tentando a fé, tentando vamos dizer, a família, né? Mas às vezes as famílias são tão desestruturadas que foram elas que levaram a pessoa para aquilo, né? Então, assim, a pessoa tende a achar alguma coisa. Aí, no caso, né, esse rapaz, ele gostou de fazer artesanato. Ele começou a ter uma demanda por certas coisas que ele fazia. Ele fazia sandálias de palha e ele começou a vender essas sandálias. Aí, coisa baratinha, R$2, R$5. Só que, em vez dele gastar isso com droga, igual ele gastava, ele começou a juntar. Aí, o primeiro cofrinho que ele conseguiu quebrar e tinha um tanto de moeda e que ele foi lá e comprou, pela primeira vez em muito tempo, uma roupa para ele, uma blusa com o dinheiro que ele havia ganho. Aí ele entendeu, né, que tem outras opções. Que interessante, André. Então vamos falar um pouquinho da sua vida empresarial. O que você faz hoje? Quais são os seus negócios? Como que você ajuda as pessoas hoje, André? Quais são os seus negócios? E as transformações de vida que você faz? Como o Fábio já falou no início, como tudo é energia, né? Sim. Então, eu trabalho com energia. Certo. Tá? Só que essa energia na minha vida, ela se plasma em duas coisas. Ela se plasma em relação à profissão, né? Sim. Eu tenho um coworking. Primeiro, eu fiz várias profissões e eu fiz várias graduações, trabalhei em todas elas, amo. Sou engenheira, sou enfermeira e sou bacharel em Direito. Caramba, então temos histórias demais para contar, hein? Tem história da engenharia, da enfermagem e do direito. E você exerceu as 3 profissões? Exerci as 3 profissões e ainda exerço essas profissões, não na forma ortodoxa, mas todas elas me ajudam cotidianamente. A engenharia me ajuda na organização, nos métodos, né? Na praxis da disciplina. E a enfermagem me ajuda na compaixão, na praxis da compaixão, da gratidão, né? Do olhar empático ao terceiro, na escutativa. E o direito, ele me ajuda, eu sou mediadora, tenho uma Câmara Judicial, de mediação judicial, sou mediadora judicial autônoma também. O direito, então, me dá na verdade, o direito para mim, ele não é início, ele é fim. Porque eu sou uma rábula, por essência, eu sempre tive noção muito grande do direito. Eu apenas oficializei, institucionalizei uma legitimidade, né, que hoje me dá o direito de ter o diploma da mediação judicial, porque a mediação extrajudicial você não precisa ser, né, você tem de ter uma formação
superior para você ser mediador judicial, que não necessariamente é direito. Mas eu achei interessante que se fosse o direito, porque te dá também um norte do ordenamento jurídico, né? Te dá uma forma mais assim objetiva de encarar os deslizes do ser humano, né? E eu fico só imaginando, são campos de saberes distintos, não é? Algum deles representou em algum momento na sua vida um karma ou não? Ou sempre ali você estava seguindo da flecha do zero para frente? O que você sentiu? Primeiro, eu, na verdade, nessa história toda, eu queria... A minha profissão inicial de coração era medicina. Certo. Só que o meu pai é engenheiro, e aí que vem a tal da zona de conforto, né? Porque tinha a minha irmã mais velha, né? A minha irmã mais velha, ela sempre falou com o papai que ela ia fazer engenharia. E eu falava que eu ia fazer medicina. Lá na sua casa são quantos, então? Somos quatro, 2 médicos e 2 engenheiros. Certo. E os 2 engenheiros também são advogados agora. Engenharia tem mania de lei. A gente é muito certinho, né? Sim. E aí, quando chegou a hora dela fazer vestibular, a ordinária vai lá e faz medicina. Aí o papai apontou as baterias dele pra mim e falou, não, sua irmã fez medicina, agora você vai ter. Pra quem que eu vou dar meu anel? Eu falei, né? Melou meu puleiro. Ah, tá. Mas então, vamos lá. Como que era a escadinha lá na sua casa? Quem que veio primeiro? Primeiro é a minha, uma irmã, que se chama Lorenza, né? Lorenza. É médica, depois sou eu. Sim. Depois vem um homem. Que então dava tempo de você ser médica também, mas aí seu pai já não quis mais. Não dava, porque a essas alturas eu já estava praticamente já quase casando. Já era. Eu comecei a namorar cedo, me casei cedo. E a medicina, ela exige horário integral. Tá. Né? Praticamente dedicação integral. E eu já estava trabalhando na engenharia, desde que eu comecei a escola de engenharia, eu comecei a ser monitor de desenho técnico, depois eu fui... Mas e antes, quando você era criança, como que era isso? Você tipo, lá criancinha, você lembra o que você queria ser? Eu queria ser médica. Médica. Aí eu fiz a enfermagem por falta de tempo de fazer a medicina e pela possibilidade... Mas aí você já tinha feito engenharia? Já tinha feito engenharia. Entendi. Já tinha feito engenharia, mas eu tinha uma demanda por fazer alguma profissão nessa área de relação humana. Que legal. E depois eu fiz também o direito, que também é tudo matemática, né? Olha, não é. Aqui, olha, engenharia é uma das coisas mais lindas que eu conheço na minha vida. Porque que legal. O caos precisa ser organizado. Uhum. E quem organiza, né, o caos universal são as profissões que utilizam o raciocínio. Porque uma coisa é a intuição, que é da alma. Uhum. O raciocínio é do corpo físico. Então, as profissões que utilizam o raciocínio, elas trazem consigo uma disciplina de pensamento que é necessária para o ser manter uma evolução no plano da Terra. Normalmente você não vê muito engenheiro pobre, não. Uhum. Normalmente o engenheiro mesmo, ele tem uma certa condição de vida razoável, tá? Por causa disso, porque ordem é progresso. Quando você organiza o caos, você tem o progresso. Então, o grande mérito da engenharia para mim é ordenar as coisas. Legal. Ela ordena as coisas, ela ordena seu raciocínio, ela ordena a sua execução, ela parametriza, ela padroniza e ela escala. Sim. E permite medir, né, André? Isso. Porque não tem como crescer sem saber onde que você errou, né? As ciências que se baseiam, né, nos ciclos de PDCA, né, nos ciclos de revalidação, todas elas são numéricas. Elas precisam de estatística, elas precisam de avaliações mesmo de gradação, tá? De gradação de desempenho, de avaliação estatística de propósito, quantos % você alcançou, o que está faltando. Então, o grande mérito da engenharia é isso. E isso não é exato. Sabe por quê? Isso passa pela satisfação do ser humano. Se fosse só número, tá? Você chegava lá e olhava e falava, eu estou 70% só da minha meta. Entendi.
Entendeu? André, beleza, mas tirando a academia de lado, a gente sabe que você é uma empreendedora e você já teve vários negócios na vida. Qual foi o seu primeiro negócio? O que foi a primeira vendinha que você montou? Primeira coisa que vendinha, você uma vendeu? livraria. Livraria. Nossa, do Eu nada. tive uma livraria durante 25 anos. Nossa. Se Poxa, chamava então é A famosa. Mãe dos Livros, Mater Livros. Mater Livros, a mãe dos Mater livros. a E mãe ficava dos onde? livros. Ficava na Brasil, na Praça Tiradentes. Praça de Onde hoje é uma Excelente loja ponto. de chocolate da Cacau. Não é. Não? Para livros ele não é. Passa carro demais e pouca gente. Então como que você viveu 25 anos nesse ponto? Eu andei bancando ela, lia meus livros, vendia outros, dava de graça. Tinha uma época que estava boa, outra não estava. E tinha outras coisas também, né? Não era só isso. Era o que mais que tinha lá? Aí eu tinha um plano de saúde com meu marido. Plano trabalhava. de saúde. Era diretora de marketing. Diretora eu de vendo muito bem o meu peixe, Aham, né? sim. E depois, neste meio tempo, eu como diretora lá da empresa, eu tive muito sucesso. Esse plano de saúde durou quanto tempo? Esse plano de saúde ainda existe. Ele existe. Qual que é o É a plano? Matermed. Matermed. A Matermed. Eu fui sócia da Matermed, fui dona durante muitos anos, com mais de 17 anos. Sim. E o meu ex-marido é médico, ele agora acabou com o plano de saúde e voltou à prestação de serviços, que é onde tudo começou. Certo. As empresas agora estão começando a largar o cálculo do risco atuarial e voltando à prestação de serviços com desconto. Ou que seja, é você tem dinheiro, você paga o a vista grande- mais barato. Exatamente. Em É o vez de grande ficar com o dinheiro ovo da de pessoa. Colombo. Tá. Porque na época, o ovo de Colombo era isso, era o cálculo, era você vender o produto dentro de um cálculo de risco, Sim. só que, como tudo nesse país, o governo estraga, né? Ah, sim. Aí o governo, a Agência Nacional de Saúde, estragou o ramo de plano de saúde porque ela veio legislar em cima de coisas que eu tenho crença absoluta que ela não sabe nem a hora que está com fome. Veio só para atrapalhar, Veio cara. só para atrapalhar, porque ela Ai, colocou meu Deus. dentro do risco, tá, coisas que o plano não consegue cobrir dentro do que o usuário paga. E o usuário não consegue pagar mais. Então, o que acontecia? Estava tudo em equilíbrio. O usuário pagava X e ganhava X. Aí veio a Agência Nacional e falou, então você agora é obrigado a cobrir esse exame, mas esses exames que são exames de alto risco, 3x. de alta tecnologia. Ah. Então, assim, aí o plano de saúde, então, o usuário, você tem que pagar mais. Não posso pagar mais. Mas eu quero o exame, que é meu direito. Aham. Porque antigamente ele queria o exame, ele não podia. Se ele pudesse pagar o exame, ele pagava o exame. Fora isso, nós pagamos o SUS, né, querido? Todos nós pagamos faz parte. o nosso plano de saúde estatal, que Sim. teria a obrigação Sim. de tomar conta de todos os brasileiros. Sim. Essa questão da saúde suplementar não deveria nem existir, Aham. porque isso deveria ser um negócio mesmo. E se transformou na grande alternativa do SUS. Ai do SUS, na época, que eu não sei agora. Eu estou fora desse ramo, então eu Sim. não estou falando para agora. Mas na época que eu mexia com isso, ai do SUS se não fosse os planos privados. Não tinha como Ele atender. não tinha como atender a demanda, ele não tinha como. E aí ele começou a julgar isso, né, para para a responsabilidade do risco. Ah, E- entendi. Então, tipo assim, eles sacaram, isso aqui é muito caro, melhor a gente deixar... Obriga aquele trouxa ali, daquele empresário da saúde, obriga ele, se vira. O empresário começou a se virar, virou desonesto. Começou a negar exame, começou a... Percebeu? Porque quando Entendi. você estava no equilíbrio, tá? Eu sou totalmente liberal, Fábio. Eu sou uma pessoa que nasci para ser liberal. O Estado, para mim, fica no canto dele, deixa a iniciativa privada, porque a gente acha o equilíbrio, tanto, né, na demanda e na oferta, que é a lei universal do mercado, quanto também na questão da demanda do usuário e da consciência do usuário de que se eu comprei A, eu recebo A. Agora, o que o Estado faz? Ele cria uma expectativa em pessoas que não têm capacidade, nem financeira, nem mental, tá? Nem espiritual, de receber algo que eles não fizeram por onde. Porque existe uma lei natural universal, é a lei do retorno, do dar e receber, dando a que se recebe. Se você não batalhou por aquilo, não queira receber. Aham.
Se você batalhou por A, receba A. Sim. Se batalhou por A mais B, receba A mais B. Agora, as expectativas do Estado criam a pessoa que não faz nada, que até pessoas que às vezes não tem nem como contribuir para o INSS, né? A conta não fecha, né? Essa conta não fecha, porque se ele gostar e se ele quer fazer isso, então que ele assumisse isso e não julgasse isso, entendeu? Para a rede privada. E isso, na época, tirou o equilíbrio financeiro de muitas empresas tiveram problemas e tal, e eu mexi era com isso. Muito bem, André. Então, empresário no setor de... Como que é isso, montar livraria, hein? Como que ganha dinheiro com livraria? É uma boa pergunta, né? Porque poucos ganharam, principalmente porque o ramo, na época que eu montei, ainda tinha livraria de rua. Hoje, o Submarino da vida acabou com livraria de rua. Mas já foi. Acabou com o negócio. É um dos negócios que vão morrer, né? Que alguns negócios já estão morrendo. Eu acho que livraria, apesar de sempre existir o livro impresso, você não vai entrar e comprar um livro. Você vai escolher ele digital e mandar vir. Que é o que já está acontecendo. Mas na época, 20 anos atrás, não existia isso. Uma livraria aberta. Eu tive um tio que ele era desse ramo, mas o dele era livros de medicina, né? Na verdade. Aí eram livros mais técnicos, né? Eu montei técnicos. Uma livraria que tinha livros na área de humanas, na área de idiomas, em inglês, livros, e na área de turismo, que eu gostava muito de viajar e tal. E aí, o que aconteceu? Durante uns 5, 6 anos, eu funcionei muito bem, porque eu importava livros. Na época, até o Van Damme me deu uma assessoria boa, nos ajudou a montar, a mim e ao meu ex-marido. E a área de humanas é uma área muito bonita, então a gente tinha muitos livros, muitos professores que iam lá e tal. Agora, a área de turismo também, muito interessante, não era tão desenvolvida na época, igual é agora. Mas o que acabou com o meu ramo, por exemplo, era o livro de idiomas, tinha de passar pela editora ao livro técnico, que até eu não sei se existe hoje. E o livro técnico era distribuidor exclusivo, que é algo que não existe mais, né? Não se dá mais exclusividade para ninguém, porque a pessoa aproveita para poder passar os outros para trás. E aí, essa livro técnico, ela era distribuidora e, ao mesmo tempo, ela tinha a livraria dela. Tá. E ela fazia concorrência com o varejo. Aí não tem jeito. Então, eu era obrigada a comprar dela, porque ela era exclusiva. A distribuidora exclusiva. E aí não tinha livro para mim, não, na distribuidora, não, porque eram 2 CNPJs. Mas, curiosamente, o CNPJ da livraria, ele sempre tinha um livro, né? Mas eu não tinha. Entendeu? Aí isso começou a prejudicar muito o negócio, isso em vários... Não foi só essa editora, várias outras editoras começaram a montar livrarias, né, da fábrica, da editora. E apesar de eu persistir, porque eu gostava muito e tinha meus clientes fiéis, assim, ganhar dinheiro... Não deu, né? Não, nunca ganhei dinheiro com Beleza. Saiu da livraria, saiu do ramo de plano de saúde e o que aconteceu? Olha, eu me separei. Certo. Né? No final, eu estava no plano de saúde, quando eu me separei e, na verdade, eu fui expulsa do plano de saúde, né? Eu não fui... eu poderia ter ficado nele, que era uma coisa que eu tenho expertise, mas, no caso, eu estava cursando enfermagem. Então, eu fiquei estudante durante um tempo e durante 10 anos houve um divórcio, né, que não se desenrolou porque o meu ex-marido não queria vender nem comprar, né? A empresa era muito cara para ele comprar de mim e muito barata. Né? Não, é o contrário. A empresa era muito cara se eu fosse comprar dele, porque ele era o coração da empresa. Mas quem vendia era eu, né? Quem ganhava dinheiro sempre foi eu. Então, não sei que coração é esse, né? Quer dizer, coração sem cabeça não adianta, né? Mas ele achava. A crença dele, paciência. Você cuidava do marketing da empresa? Eu cuidava das vendas, do faturamento, do plano odontológico, dos novos clientes, do material gráfico,
Criava todo tudo. o faturamento, tudo. Todo o material, tudo aquilo que entrava, propaganda e marketing era comigo. Informática era comigo. Na época não tinha internet, então todo o material era gráfico. Eu montei uma gráfica, Luiz. E você conseguiu transitar? Você chegou na era digital enquanto lá ou não? Cheguei. Chegou? Eu cheguei porque eu sou muito ativa nisso. Eu fui aos Estados Unidos. Certo. Eu fui uma das primeiras pessoas a ter no Brasil o MS Works. Certo. O MS Works era um software da Microsoft de editoração eletrônica. E eu montei um birô de editoração, tá? Com o CorelDRAW, que na época era um ilustre desconhecido, estava começando, certo? E montei uma gráfica. Então a gente editorava, montava as listas, imprimia e distribuía. Tá. E aí imprimia o quê? Folder? Não. Imprimia caderninho, certo. Imprimia panfleto, imprimia propaganda de feiras, de agendas, né? Sim. Mas tudo para o plano de saúde. Você fazia terceirizado também ou não? Não, só para o plano de saúde. Na verdade, eu tirava a despesa que nós teríamos com o externo. Comprando. E você punha ali na ponta do lápis e valia a pena? Claro, valia muito a pena. Porque material gráfico sempre foi caro. Né? Aí eu tinha caixa de papel, tinha o stapler, né? Tinha a encadenadora e tinha o birô de editoração. Tinha a distribuidora. Mas tinha você trabalhava com CNPJ diferente, com uma equipe diferente, era todo mundo junto? A gráfica não. Outras empresas sim. Nós tínhamos vários exames dentro da empresa. Tínhamos, por exemplo, um laboratório, né? Tínhamos uma empresa de ultrassom, tínhamos uma empresa de tomografia. Os exames especializados, sim, eram 7 empresas dentro de uma só. Mas a gráfica não. A gráfica eu montei, né, por conta própria e alugamos uma loja próxima, onde hoje é aquela academia. Tem uma academia que funciona lá. Bernardo Monteiro? Não, é na Padre Rolim. Padre Rolim. A academia que tem ali, quase na Bernardo Monteiro. Que é ao lado, era ao lado de onde é a sede da maternidade. Onde é a sede, ok. E onde é meu coworking hoje, onde eu trabalho, né, com o meu coworking, seria uma extensão ou uma expansão do plano de saúde. Só que nesse meio tempo nós entramos em rota de colisão e nos separamos. Tá, aí você ficou com as lojas ali da Bernardo Monteiro. Nada, não fiquei não. Foram 10 anos. Brigando para ver 10 anos, dependendo de pensão de filhos, por causa disso. Porque eu queria comprar e eu fazia proposta, não era aceita. Tá? E ele tem muitos parentes desembargadores. Oi, quem nos chamou? Alguém tá chamando aí, ó. Não pode falar, tá vendo? Esse negócio de falar Jason é um problema. Sempre aparece. Sempre eles aparecem. Oi, estou aqui te ouvindo. Deixa eu ouvir, não tem nada a esconder, a verdade mesmo. Não tô nem aí. Oi, você viu? Falou do ex. Ele, oi, estou te ouvindo. Daqui pra frente você não fala mais nada. É o telefone do advogado, ele já dá a deixa, né? Espera aí, não é bem assim. Não fale mais nada, fica calado. Daqui pra frente mais nada. Mas é verdade. Aí eu só saí desse tipo de situação porque meus filhos interferiram. Aí fizemos um acordo, né? Tipo uma mediação mesmo. Sim. Na época eu não chamava mediação, mas foi uma mediação. Com 3 advogadas, mulheres, que depois foram acionadas pelo advogado dele, que não queria o acordo, né? Eu vou evitar de falar o nome. Não, né? óbvio. Não precisa. André, mas aqui... Era gente muito boa. Eu tô muito curioso para saber como que foi a sua transição. Porque, olha, você foi super bem sucedida na era pré-internet, negócio grande, prosperou, maravilha. Aí, de repente, pum, surge a internet. Como que foi isso na sua carreira? Como que a internet afetou a sua carreira? Ou não afetou? Em que contexto? Como que você começou a usar a internet para, literalmente, prosperar, para ganhar dinheiro, para atender as pessoas? Uma boa pergunta. Luiz, eu sempre sou meio de vanguarda. Para você ter ideia, o primeiro computador, aquele dígitos, né, o HD do computador era o gravador da Epson. Era um gravador daqueles de tecla que abaixava e o monitor era um monitor de televisão, né? E o primeiro celular
Quando ele chegou no Brasil, era um Motorola tijolão, que era uma arma. Você abria... Uma arma branca, né? É. Então, assim, eu sou na curva S, né? Eu sou um early buyer. Tá? Isso, early adapter. Eu sou muito adaptada e muito ousada, muito curiosa. Agora, o que eu percebo é que ainda, por incrível que pareça, ainda, na minha opinião, não se definiu 100% o que é que vai ficar no mercado. Porque, por exemplo, o Facebook está em total queda, né? Será, André? Eu acho que o Facebook está... Temos nossas dúvidas, né, Paulo? Temos nossas dúvidas. A gente sempre tem essa... Mas como que você usa essas ferramentas? Você usa essas ferramentas para o seu negócio? Eu uso fisiologicamente. Eu não sou aquela pessoa que, se tiver de escolher entre dar um telefonema para uma pessoa, e o WhatsApp hoje não é mais mídia, ele é uma necessidade, né? Certo. Apesar de que as pessoas tentaram fazer dele uma mídia. Para mim, ele não é uma mídia, ele é uma ferramenta de mídia. Sim. Porque você vende, você recebe, você manda foto, mas visando um negócio, ou visando uma mensagem. Diferente de um Instagram em que você está lá de vitrine. Né? O Instagram e diferente do Facebook, que é uma vitrine utilitária, e do LinkedIn, né, que é mais utilitário ainda. Entendeu? Então, assim, na gradação dos aplicativos utilitários, eu uso muito Canva, que eu acho essencial. Uso o Trello, que eu acho também, em termos de ordem, que é progresso, eu acho o Trello muito importante, né, para divisão de tarefas. O WhatsApp é por questão de facilidade. Agora, eu não tenho perfil, o perfil necessário para, por exemplo, fazer sozinho um evento de Instagram, porque eu não tenho essa coisa de todo dia, tô tomando um copo d'água, tô aqui tomando um copo d'água, aí filma. Tô ali, eu não tenho, mas eu tenho uma falta de saco nisso. Não, eu tenho uma pessoa que ela escovou o dente, ela põe no Facebook. O que é isso? Isso é um negócio dos blogueirinhos, né? Sim. É uma faixa etária mais jovem, a gente tem muito o que fazer, a verdade é essa, né? A pessoa jamais. Né? Agora, o que eu fiz? Eu montei 2 negócios de Vandardo. Na hora que eu saí da separação, que eu acabei meu curso de enfermagem, né? Eu fui trabalhar na enfermagem. Então, eu trabalhei, fui profissional, trabalhei 5 anos, trabalhei no Odilon Berens. Eu fui supervisora do Banco de Leite Humano, eu implantei a pasteurização no Odilon Berens com os contratos. Isso é o quê? É concurso público? Não, isso foi contrato com a FEMIG. FEMIG. Eu trabalhei pela FEMIG e trabalhei na prefeitura de Belo Horizonte também. Tá? Então, eu trabalhava na FEMIG e trabalhava no Odilon. Odilon é municipal, né? Sim. E a FEMIG, eu trabalhava como lá na central, perto do parque, né? Eu trabalhava como uma engenheira enfermeira, porque existem construtores de hospital. E aí porque você uniu os 2 conhecimentos. Eu era da equipe de engenharia da FEMIG, porque eu ia nos hospitais zelar para que o fluxo organizar processos correto da enfermagem fosse defendido. Por exemplo, numa CCIH, você não pode ter cruzamento, né? Material sujo, ele tem de entrar de um lado, passar pelo processamento e sair do outro limpo. Você não pode ter, por exemplo, uma mesma porta, em que o material entra sujo e o limpo sai do mesmo lugar. Tá bom. Tá? Então, você tem esse fluxo. Num bloco cirúrgico, a mesma coisa. O paciente entra aqui e ele se interna, ele fica na observação e ele sai do outro lado. E os construtores, de forma geral, que não têm esse saber médico especializado, eles fazem muita bobagem. Nessa questão do cruzamento de fluxos ou da adaptação, altura de degrau, né, alvenaria para quartos de urgência, tá? Bate-maca nas paredes, altura disso. Então, isso tudo eu trabalhava na engenharia, mas com aplicabilidade do saber da enfermaria. E a cereja do bolo? O que você mais gosta de fazer hoje? Hoje, amor, eu gosto de mediar. Opa!
Aí eu fiz nós. advocacia, né? O que é mediação, então? A mediação é o ato de destravar no ser humano a visão do outro. E na prática, por que eu contrataria os seus serviços de mediação? Para resolver o quê, exatamente? Porque eu trabalho bem barato e rápido. Coisa que advogado... Mais barato e mais rápido que advogado? Sim, são coisas diferentes, mas que, conforme o caso... Conforme o caso... Chegam ao mesmo resultado. Ao mesmo propósito. É um documento, no final eu tenho um documento que me dá certas garantias que sem mediação eu não teria. O seguinte, não existe nenhuma coisa que cubra tudo. Então, até então só existia advocacia. Certo. Aí o que aconteceu? Se ia para o fórum por pequenas coisas. E, por exemplo, o vizinho que colocava o rato podre, né, na porta do outro vizinho, porque ele cismou de que o vizinho estava olhando para a bunda da mulher dele que trocava de roupa na frente da janela. Tá. Certo? Tá. Então, você vai levar um negócio desse para o fórum, o juiz olha aquilo e fala, passa para frente. Aí isso lá fica 10 anos, porque ninguém quer julgar uma coisa dessa. Tá. Não resolve, tá certo? Mas, por outro lado, você vai fazer um grande inventário, por exemplo, com vários herdeiros, você precisa de uma formalidade, você precisa de uma legalidade, você precisa de defender, tá? Herdeiros, né? Você tem que saber quais são os direitos indisponíveis, o que é constitucional, o que não é. Então, as pessoas conhecem esse trabalho? Muito pouco ainda, principalmente porque os senhores advogados nem todos estão interessados em que ele seja divulgado. Existe ainda uma crença errada de alguns advogados, né? Talvez da área mais antiga, ou talvez, conforme a escola, que não tem uma cultura de paz ou uma cultura de harmonização. Sim. É uma escola embate, né? mais adversarial. Uma escola que tem uma cultura mais adversarial. Entendi. Ou seja, é melhor brigar no fórum do que mediar pela paz. É assim. É mais ou menos isso? A guerra dá dinheiro, é isso. É a guerra da dinheiro. A guerra dá dinheiro. A guerra dá dinheiro. Entendi. Principalmente... A guerra dá mais dinheiro do que a paz. Dá mais dinheiro do que a paz. Sempre foi isso, né? Que loucura. Até né? hoje nós estamos assistindo isso agora, né? A guerra dá mais dinheiro que a paz. Então, quando você, como mediador, vem propor, né? E também tem uma coisa, ainda não existem os conselhos regionais da profissão de mediação. Nós já somos profissão, em fevereiro agora desse ano já saiu o CBO, mas saiu só para mediação extrajudicial, porque está havendo influência política por trás, para, de certa forma, fazer da mediação judicial algo privativo da área jurídica, o que é uma ignorância, porque a mediação ela é um processo, é um procedimento, ela não é um processo, ela é um procedimento. Certo. Entendeu? Então, por exemplo, você tem, e esse procedimento, conforme o tamanho do conflito, ele pode ser o processo, mas não necessariamente ele sempre é o processo. Desse ponto de vista... Você entendeu o que eu falei? Eu entendi. E aí até para ajudar, tá? Para ajudar inclusive os nossos ouvintes. Isso significa, André, que o melhor caminho para resolver conflitos é começar na mediação e, se não resolver ali, o processo já está pronto para a próxima fase judicial? Faz sentido isso? Não, faz não, meu bem. O melhor caminho é o seguinte, você tem um conflito. Isso. E o operador da resolução de conflitos, que pode inclusive ser advogado, e utilizar da advocacia para a resolução do conflito, se ele tiver uma pessoa, se ele for uma pessoa de cabeça aberta, ele vai analisar aquele conflito e ele vai decidir, com o saber dele, se aquilo é conciliação, mediação, e essas duas figuras, conciliação e mediação, elas são uma autocomposição. Ou seja, a pessoa ela precisa
entrar, ela vai ser protagonista do caso. Ou se ela vai levar para arbitragem ou fórum. Que a arbitragem é um tribunal branco, vamos dizer assim, é um tribunal privado que faz a mesma coisa, basicamente, do que o ordenamento jurídico estatal faz. Ele legisla, ele dá a sentença, ela não pode ser questionada, inclusive, nesse ponto ela tem essa vantagem sobre o ordenamento, porque a sentença estatal pode ter recurso, o tribunal não. O tribunal arbitral não. A pessoa escolhe, ela pode escolher isso? Ela pode escolher se o caso dela couber escolha. Então. Mas aí não é ela que quem decide isso? Não, ela vai definir com o protagonismo dela também. Se ela tiver o saber, ela vai dizer assim, ela pode querer, eu não quero fórum. Então, mesmo que meu problema seja complexo, eu quero mediação. Ponto. Ou eu quero a conciliação. A diferença é que a conciliação cuida do problema. Entendi. A mediação cuida do protagonista do problema. Entendi. Também. De forma que o problema não se repita. Então, então a mediação ela amplia a visão que a conciliação pontua. E o mediador, ele cuida da relação continuada. Por que ele faz isso? Porque o mediador sabe que aquela pessoa que está com aquele problema hoje, ela precisa de ter contato com o problema de novo. Por exemplo, pais e mães, sócios, tá? Empresas familiares. Então, você tem aquele problema agora, não adianta você resolver o problema se você não resolve a causa do problema que está na pessoa. Agora, a outra escolha, se a pessoa vai para o fórum, então ela instaura um processo. Então, até então, na conciliação e na mediação extrajudiciais, não houve ainda a judicialização. Entendi. Então, você fica ali, você pega um terceiro, tá? Para poder fazer um protagonismo junto com você, mas uma escuta uma qualificada, onde ele vai traduzir o que você está falando para o outro. Basicamente, a função do mediador. Ele vai traduzir. Tá? Agora, eu preciso acabar de detalhar outra parte, que eu agora falei da mediação e da conciliação de um ponto de vista muito pequeno. Porque a grande função da mediação, querido, é quando existe o processo já judicializado e o advogado pode lançar mão do mediador. O que o advogado hoje está fazendo? Está fraudando a lei. Porque ele faz um curso de mediação, e a lei da mediação proíbe o advogado de ser mediador. Por quê? O mediador tem de ser neutro. E o advogado não é neutro. Ele defende partido, ele defende quem pagou. Entendeu? Claro. Então, ele se mete a fazer uma mediação, coisa que ele deveria delegar. Então, existe aí um acoplamento muito, muito fisiológico que poderia estar acomodando toda a faixa de mercado de mediadores, de advogados, nos escritórios de advocacia. E eu quero lançar essa ideia. Eu quero clarificar para advogados que não gostam de mediadores que isso é ridículo. Porque o mediador não é concorrente do advogado. Ele mexe com uma coisa normalmente menor, normalmente mais rápida, que tem uma solução menos complexa, e tendo um processo complexo num escritório de mediado de coisa, ele vai trabalhar para o advogado. Economizando o tempo do advogado. Economizando, e é como se fosse uma subrotina. Imagina um programa fonte enorme e que garrou num problema pontual. E aí você vai lá e corre uma subrotina ali para resolver aquele problema. E o programa fonte volta a funcionar. Porque, às vezes, o processo ele fica parado 5, 10 anos por causa de um detalhe. E um detalhe que vai virando ele começa numa pedrinha, depois ele vira um calhau, depois ele vira um pão de açúcar no processo, porque ninguém para entender que às vezes o que foi falado ali é uma questão de mero discussão de interesses. Então, Andréia, para a gente entender exatamente como que é a mediação, que é a que você faz para as pessoas, Aju, você podia contar um caso de algum cliente seu que tinha um problemaço e aí a mediação foi lá e resolveu? Sim, querido. Vamos lá. Vamos lá. Olha, primeiro eu só quero falar o seguinte, que o que eu detalhei
da mediação de conciliação, ela serve para o problema que não está judicializado ainda. Porém, a mediação ela é muito apta para entrar nos processos já judicializados, que inclusive têm os seus patronos advogados, e o mediador vai lá e faz a mediação sobre determinados assuntos específicos que estão, às vezes, segurando o processo todo. Então, dentro deste aspecto, o mediador e o advogado podem ser parceiros perfeitos. Né? Mas o que os advogados hoje têm feito? Eles fazem o curso de mediação e fazem a mediação dentro dos escritórios, o que é proibido pela lei 13.140. Tá. Tá? Então o ideal seria ele ter parceria. O ideal é ele ter a parceria, né, com os mediadores, chamar os mediadores, o mediador assina no processo e o patrono continua sendo, o processo continua correndo. Garrou de novo? Chama o mediador de novo. Que interessante. Então, hoje o advogado está perdendo dinheiro porque ele quer fazer mediação e está perdendo o tempo dele. Olha, ele não está perdendo dinheiro porque ele acaba fazendo essa mediação. Mas ele cobra 2 vezes? Não, ele faz a mediação sem pagar o mediador, né? E a Mas briga... quem paga não é o cliente final? Não, não é o cliente final. No caso aí, o escritório de advocacia poderia pagar o mediador para poder resolver o problema do cliente. O que ele faz? O escritório mesmo faz a mediação com um advogado que não é mediador, pode ter feito o curso, mas não tem como profissão a mediação, porque o fato de você exercer a profissão faz muita diferença energética, porque você dia a dia ver... uma coisa é você ser advogado e ver casos adversariais, a outra coisa é você ser mediador e ver todos os dias exemplos da forma como, por exemplo, a cultura da paz interna pode evitar um conflito que está crescendo e que você põe um ponto final através da compaixão, da gratidão, da compreensão. Existem coisas que a advocacia não agasalha, não contempla. Então, se você falar em amor no fórum, você vai estar falando de uma nave espacial. Por exemplo, então vou contar uma história. Tá? Eu fiz uma mediação, um casal, fiz lá na Sejusc, né, de Belo Horizonte, e um casal que ele é médico e ela é advogada, e eles tiveram um litígio sério em torno de um determinado imóvel, e eles começaram a ter um atrito envolvendo a babá. E a interlocução com o outro era feita através da babá, que eles não conseguiam se conversar. A babá que fazia a mediação. A babá ali. virou a mediadora. Né? Tá. E aí nós começamos a ver aquilo e chegamos à conclusão de que não estava adequada, porque ela não conseguia traduzir direito isso aí. Então, nós começamos a fazer um processo de conscientização de que essa necessidade de conversar com o outro precisava de ser formalizada. E que eles estavam lá com mediação, mas eles estavam com um mediador extracurricular. E então, nós pedimos que isso acabasse, que isso não acontecesse mais. Uhum. E que qualquer coisa, qualquer dúvida que eles tivessem, eles voltassem e nos passassem, né, essas coisas. E aí, no final das contas, fomos recortando, soluções mais criativas, buscando algumas soluções, e aí a coisa agarrou em R$300, que era a diferença do salário da babá. Eu falei, mas a babá de novo? Né? E então, no final das contas, nós chamamos o pai e falamos com ele, olha, você tem um patrimônio de X, né, milhões, muito grande o patrimônio, é um médico bem-sucedido, é um advogado bem-sucedido, e você está agarrado em R$300 por causa do salário de uma pessoa que toma conta da sua filha, dos seus filhos. O que é isso? Né? E aí houve essa sensibilização, tivemos sucesso e foi feito o acordo. E a babá ficou lá com a moça e deixou de ser interlocutora e ganhou um aumento de salário que ela pediu. Que bom, ela saiu. Ajudou. Mas interessante, aí, por exemplo, resolveu-se esse problema indiretamente, sem precisar, não é sem que precisar da lei. eu demorei 10 anos para resolver.
Meu caso particular, que foi essa briga de 10 anos, que foi uma briga patrimonial, sim, eu resolvi esse caso em 4 meses. Entendi. E aí, por exemplo, aí você, né, você tem você tem esse poder de assinar aquilo ali judicialmente, é isso? Bom, a minha não é bem assim, não, é assim. Se você... Tipo assim, assinou estando, como é que fala lá? Acordado ambas as partes, Tom Paixão aqui agora. Você vai lá, você lembra Tom Paixão? Depende da Câmara. Aqui agora. Depende do mediador. O que é isso? Do jornal Olha só. do SBT. O mediador... Assina lá, pô. Eu tenho uma câmara privada, né, de mediação, que se chama Multimeios. E essa câmara, ela é credenciada pelo TJ e, como tal, o meu acordo ele tem valor de título executivo. Então. Judicial. Mas Sim. é a minha câmara, e nós temos 9 ou 10 câmaras que são credenciadas no TJ. Então, se o cliente procura uma câmara credenciada, o acordo ele tem o valor de título executivo judicial. Entendi. Tá certo? Agora, você, como mediador extrajudicial ou como uma câmara privada não credenciada, aí você leva isso para o fórum para ser protocolado, para ser homologado. Entendi. E aí demora mais quanto tempo lá no fórum? Há uns 2 meses. Então é rápido. É rápido. Então é bem melhor que a justiça. É bem melhor que a justiça. Se o caso couber a mediação, é sem dúvida a melhor solução, querido. Muito bom. Pois é, por isso que eu perguntei lá no início lá se as pessoas conhecem esse trabalho, assim, porque acho que o primeiro passo que a pessoa vai fazer é procurar o advogado. O problema é que o advogado, ele não importa se existe ou não a adequação do caso à advocacia, ele pega. Tá, tudo bem, então. Entendeu? Exatamente. Ele deveria fazer essa que eu falei, tudo começa com uma triagem. É um advogado que escutou o caso. Mas ele não vai fazer isso, né, André? Definitivamente ele não vai fazer isso. Né? Se ele tiver um pouquinho de consciência com o seu cliente... Mas não tem, né? Hoje não tem. Hoje, olha, O que nós podemos fazer para despertar essa consciência? Eu não posso generalizar. Existem alguns que têm. Mas como que os clientes chegam até você? Eles chegam pelo site do TJ, eu recebo muitas demandas, né, pelo site do TJ, onde eu estou cadastrada. Eles chegam e eles podem chegar por propaganda e marketing. Se você tiver eu atualmente tenho um Instagram que se chama andrea.angeline.gc, de gestão de conflitos. Porque atualmente eu não uso só a mediação. Eu uso a conciliação e eu uso a negociação na linha de Harvard, onde eu tenho o curso. Certo. Que é uma das bases da negociação atual, é uma das bases da mediação, que é utilizada mais comumente. É a negociação da linha de Harvard, de William Ury, aquele livro, né, Como Chegar ao Sim, é um livro muito famoso. Certo. Então, existe uma linha de raciocínio de negociação, em que você dá mais atenção ao fato do que a pessoa, as emoções, você distribui, você separa a pessoa do problema, tá? Você é mais objetivo, tem uma série de atributos dessa linha de negociação. Então, eu uso isso às vezes quando eu acho que não vai chegar para a mediação. Legal. Tá? E é uma profissão, André? E hoje quanto que dá para a pessoa ganhar por mês aí trabalhando com mediação? Olha, se você tiver, vamos dizer, cliente, né? Porque o difícil é você ter o cliente. É você ter um conhecimento, uma legitimidade, uma autoridade em que os advogados encaminhariam isso. Porque o que está acontecendo hoje é que, ao invés de haver essa parceria com a mediação, os advogados estão fazendo os cursos de mediação e se tornando advogados mediadores. E aí vem a OAB, né, com o provimento 296 e lança a pérola do ano, né, do ano passado, que foi dizer que quando um advogado faz mediação, ele está fazendo atividade advocatícia. Olha, eu quase que eu tive um infarto. Porque aí atrapalhou o mercado todo. Não, aí ele dividiu o mercado de mediação entre os senhores advogados no Olimpo
né, sagrado, fazendo a mediação como atividade advocatícia, e os réis mediadores que não são advogados. Isso não existe, querido. A Lei 13.140 fala claro de que a mediação, ela extrapola a formação de base da pessoa. Tá. Desde que ele tenha um curso superior, o media... Por quê? Porque não é um processo, é um procedimento. E é um procedimento igual você, por exemplo, você é bioquímico. Igual você sabe que para você fazer o produto X, você vai ter de misturar A, B, C, D, E e vai tirar X. A mediação é isso. Ela tem início, ela tem meio e ela tem fim. Não é obrigatório um acordo. É obrigatório o procedimento correto. E o que está sendo feito de mediação no mercado não é procedimento correto de mediação. Claro que isso, existem exceções honrosas, mas a maioria fala que está fazendo mediação, mas está inserindo a mediação dentro de um processo, sendo que a mediação ela começa com a escutativa, depois ela passa, isso é protocolar. Isso está na lei, você tem de cumprir a lei. Você começa escutando, depois você faz um resumo, depois você devolve para os protagonistas, porque o mediador ele não é protagonista, ele é apenas um tradutor. Então você devolve para os protagonistas aquilo que você escutou e pergunta, é isso? Eu entendi? Entendeu? Ah, é isso mesmo. Então agora vamos trabalhar. Onde está a interseção? Eu vejo, mediador, isso você pode fazer. Eu vejo que você está falando a mesma coisa do outro, com palavras diferentes. Aqui existe uma interseção. Legal, velho. Quer trabalhar nessa interseção? Quero. Como que nós vamos trabalhar? Aí você tem o que a gente chama de caucus, que é uma figura, né, baseada no direito latino, que você pega sessões individuais, quando você percebe que existe um constrangimento entre as partes, porque existem coisas que naquele momento não podem ou não querem ser faladas, tá? Você chama a parte para um caucus. Você vai lá, conversa em particular com a parte e fala, olha, eu estou percebendo que tem coisas aí que você ainda não colocou, você pode, existe o dever de sigilo, o mediador ele não pode ser testemunha, ele não pode ser chamado para fórum, ele tem a obrigação de privacidade, de sigilo, ele não tira nada anotado da mediação, é proibido você tirar qualquer documento escrito do procedimento de mediação, a menos que seja um acordo ou um não acordo. Só tem duas possibilidades na mediação. Acordo ou não acordo. Não tem anotação escritazinha que vai para a mão da parte do advogado. Por quê? Porque é proibido você usar dentro de um processo os dados que foram dados pela pessoa em sigilo ali para o mediador. Aí você vai lá, conversa com aquela pessoa e aí ali sim você pode dizer, olha, eu estou sentindo que o que você está querendo está tendo uma resistência muito grande. Você pode pensar em flexibilizar alguma coisa aí, mas você nunca fala assim, faça isso. Igual o conciliador pode fazer, o advogado, o mediador não. Então você não vira para o cliente e fala, você não é diretivo. Você fala, estou percebendo, estou sentindo, estou... Entendi certo, né? Você tem uma troca, né? Eu tenho aqui comigo que, de repente, aquela fala, né, que você baseia no fato, aquilo que ele falou pode estar significando isto. Isso faz sentido para você, de acordo com a história de vocês? Ou seja, a referência e o protagonismo você sempre quebra ali das partes. Você quebra o atrito, né? Na verdade, você tenta... Você é um filtro, né? Não, você traduz. Você filtra alguns... Isso. Você traduz, Sim. você traduz. Porque agora, 90% dos conflitos, você fala e o outro não escuta. Sim. E você conhece a canaleta da pista de boliche? A canaleta da pista de boliche é a relação de casal que está brigando. Que começa de um jeito e vai para a canaleta. Termina sempre no mesmo lugar. Vai para a canaleta. Entendeu? Entendi. Nunca vai lá na bola. Por quê? Porque não quer. A coisa já entendeu? E aí a gente faz isso. E depois você entra na fase de perguntas criativas. Né? O mediador usa as perguntas circulares, abertas. Pergunta, você acha que tem outra opção para isso que você está querendo? Entendi. Você acha que você poderia diminuir um pouco a sua demanda? Sim. Você acha que a proposta do outro poderia ser adaptada?
Entendeu? Você entra na pergunta aberta, nas perguntas circulares, nas perguntas sem incisividade, né? E nesse meio tempo você vai fazendo todo um processo de autoconhecimento. A pessoa ela vai olhando e você vai responsabilizando a pessoa pelo seu próprio conflito. E qual que é a sua expectativa? O que você quer com esse negócio, a Multimeios e com a mediação? O que você quer com ele? Qual que é o seu objetivo? Ô, querido, olha, todo mundo quer ganhar dinheiro. Então, se eu disser que eu não quero ganhar dinheiro, seria hipocrisia. Mas não é o meu primeiro projeto. O meu objetivo ao fazer... Porque se eu quisesse ganhar dinheiro, eu poderia, por exemplo, fazer a prova da OAB. E eu não quero ganhar dinheiro de forma adversarial. Eu respeito a espiritualidade, eu acredito na bondade, no amor, na compaixão, na caridade, na gratidão. Então, são atributos e são palavras que são terra assim, tem advogado que jamais vai abrir a boca para falar uma palavra dessa. Que é isso, para eles não tem significado. Eles ganham dinheiro com a guerra, ok. Eles ganham dinheiro Qualquer pessoa pode ser um mediador? Parciais. Qualquer pessoa pode ser um mediador extrajudicial. Extrajudicial. O judicial, se você tiver qualquer formatura superior, você pode ir para o judicial. Qualquer? Qualquer formatura de cunho superior, desde que você tenha 2 anos de formado, você pode ser um mediador. Aí você vai... acho que aí é um caminho, hein? Sim, mas para você ser, você vai fazer o curso de mediação, de preferência com a minha Câmara, que nós damos o curso do mediador judicial. Tá? Nós somos, além de nós sermos Câmara privada, nós somos escola de mediadores. Nós somos capacitadores credenciados pelo TJ para formar mediadores judiciais e extrajudiciais também, tá? Mas o judicial ele tem uma carga legislativa maior, né? A gente tem de informar sobre o ordenamento jurídico, é importante ele ter um corpo mais potente. Que tal lançar esse curso? Mostrar para as pessoas que ele existem, que é uma profissão? Olha, muita gente já tem feito isso aí, Luiz. O que acontece é que, enquanto não se resolver o dilema mercado de trabalho, não adianta você... não é que não adiante. Você vai fazer o curso, você vai fazer as mediações dentro de um certo âmbito, ou dentro da sua vizinhança, ou dentro da sua família. Você vai ter uma ou outra demanda maior, mas você não deslancha. Porque o grande obstrutor do mercado da mediação é a advocacia. O próprio TJ não privilegia a mediação. Tá? O próprio Sejusc, ele tem dado ênfase a outras ferramentas de resolução do que a própria mediação. Tá bom. Ele privilegia mais a conciliação, privilegia mais a constelação do que a mediação. E o futuro, então, André? Você vai investir em quê, então? Se a mediação ela tem essa dificuldade aí de classe, né? Porque tá claro que é uma barreira de classe. Eu vou sair disso. Sim. Eu vou sair disso, mas não... Eu vou sair da lei 13.140. E aí? Então, eu não vou fazer mediação. Eu vou fazer alguma outra coisa que eu vou utilizar técnicas de mediação, assim como eu vou utilizar técnicas de negociação, de conciliação, mas eu também vou usar o meu saber espiritual, eu vou usar a minha cultura da paz, eu vou usar a minha maturidade, a minha experiência, a minha compaixão, a minha gratidão a Deus e vou criar um produto, tá? Que é um holograma da minha pessoa. Eu quero que alguém que venha fazer um curso comigo não pense só em dinheiro, não pense só em conflito, pense na paz, ao contrário. Não pense no conflito como essência, mas sim na pessoa, queira ajudar a pessoa a crescer internamente, a descobrir por que ela... Tem gente que briga até com o ar, né, amor? Tá muito quente, agora já reclamando da vida. Nossa, tem gente que aí no outro dia faz meu frio. nome, Ai, meu Deus, que meu frio. nome é conflito. Tem gente assim, né? Sim. Assim como tem gente, meu nome é trabalho, meu nome é preguiça, tem gente que meu nome é conflito. Sim. Então, por quê? Que dor é essa que está aí dentro?
Entendeu? E aí você vai dizer assim, mas mediador é psicólogo? Não. Por isso que a mediação não é o que eu vou fazer. Mas que eu vou fazer uma técnica de escuta ativa que usa perguntas circulares, que usa brainstorming, que usa resumos, que são técnicas da mediação e que inclui, né, o estudo do porquê a pessoa. Então, nesse ponto aí, você tem a interdisciplinaridade com o comunicólogo, com o psicólogo, com a comunicação não violenta, né? Com o renascimento. É uma universidade completa da paz, eu vejo dessa forma. Faz sentido? Faz sentido. É bonita essa expressão, não é? Universidade da Paz. Existe, né? Porque são múltiplas academias, né? Sim. E são múltiplas academias que se com o objetivo de cuidar da paz. Mas o objetivo é a paz interna, né? Não, porque assim, eu vejo interno, isso, né? Porque interno. Outro dia eu tava no... Mas a paz é interna, né? Mas quem tem paz interna, querido, ele não briga com ninguém. Quem tem a paz interna, ele transmite a paz para o outro. Isso. Entendeu? Sim. E você está preparado para isso? Para ser a autoridade, a pessoa que vai liderar essa transformação no país, que vai levar mais pessoas para essa cultura da paz de forma evidente? Eu já sou isso. Mas você quer mostrar isso para as pessoas? Eu quero. Aliás, a minha missão na Temple School é a linha, né, da religiosa que eu estou agora, a linha de caridade internacional, que é a evolução do roncador, né? Sim. Que eles mexem com a fraternidade branca, mexem com os avatares, que são os seres, né? Os deuses, mas que não são plurais, são um só. É o espírito crístico universal que, de vez em quando, vem e manda um representante, encarna num corpo físico na hora que está precisando de tudo, né? E neste momento existe um avatar na Terra. Eu não tenho essa licença ainda para falar para você. Quer dizer, eu preciso de saber dela. Ela é mulher. Ela existe, é um casal, existe um avatar encarnado, né, que está trabalhando hoje, por exemplo, na guerra, está lá hoje fisicamente trabalhando, né, e eles vêm daqueles lados lá, Mongólia, e é esse grupo de caridade internacional liderado por seres ascensionados, tá, que não são do planeta Terra. Impressionante, André. E você pode saber que tem muito coleguinha. Que legal. Lá das estrelas, né? Pleiades, Sírios, Comando. Aí o povo que está escutando vai dizer, não, mas essa dona é doida, né? Vai de farmácia, de livraria. Né? Mas a verdade é esse é o caminho da alma. Mas é o seu caminho, e é o caminho que você quer levar, liderar outras pessoas a chegarem lá. Mas tem muita gente assim, tem muita gente que me escuta e que vai entender, por exemplo, quando ele olhava aos 5 anos de idade, falava engraçado, aquela estrela ali está piscando para mim, e estava mesmo. Porque é a estrela natal. Nós não somos do planeta Terra. A Terra é dos animais, dos vegetais e dos minerais. Nós somos visitantes para resgatar situações kármicas neste orbe. Mas nós não somos daqui. Então, André, a gente tem uma proposta para te fazer. Mas isto... Pois é. Primeiramente, a gente quer te agradecer demais. Nós vamos falar o seguinte, que agora, daqui pra frente, o nosso papo ficou sério. Vai ser papo de adulto, agora é só pra mas maiores. vai ser sem câmera agora. Nós vamos trocar uma ideia depois com as câmeras desligadas, que a gente vai falar de negócios agora. Vamos entrar na sua vida dos negócios e vamos falar um pouquinho aqui com as câmeras desligadas. Vamos agradecer a sua presença aqui, a sua história maravilhosa. Eu tenho certeza que isso vai motivar muitas pessoas. Agradecer demais mesmo a sua vinda até aqui. Foi uma honra. Eu que agradeço. De verdade. E a gente vai falar e agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora para conhecer a história da André, conhecer um pouquinho dos bastidores da vida dessa empreendedora multidisciplinar. Sim, né? Sim. E pedir a galera que se inscreva no canal, deixa aí um comentário, dê o like e mande para outras pessoas que você conhece, que gosta desse mundo de empreendedorismo e o mundo do crescimento com a Plavon, fazendo o seu plano de voo online. Um grande abraço a todos. Até a próxima, André. E até mais. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Eu que agradeço.